Bom dia, meus amigos que nos ouvem e nos assistem. Hoje iniciamos um programa especial, um programa que vai ser extremamente importante, eu creio, para a sociedade, né? E para a nossa base, porque traremos um tema extremamente relevante. Hoje, não é de hoje, mas enfim, que está hoje no auge, não só do Brasil, mas do mundo, né? Essas três letrinhas, ESG, né? Environment, Social Governance, quer dizer, que vamos tratar desse tema tão importante, né? E com essa conscientização global de que, de fato, isso faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia. E temos o privilégio de estar aqui nesse primeiro dia desse especial com a doutora Gabriela Blanchet, que entende muito desse tema e vai debater um pouquinho, desmistificar um pouquinho o que é isso, especialmente para vocês que estão do outro lado da telinha e que não conhecem o que de fato é um ESG, como é que eu faço para me transformar num ESG, enfim, o que é isso? Tudo bem, doutora Gabriela? Prazer estar com você, prazer de estar conosco e obrigado pelo seu tempo aqui disponível para a gente poder bater um papinho a respeito de um tema tão relevante, tão importante. Por favor. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, agradeço imensamente o convite e uma honra, né, ser a primeira convidada dessa série de vídeos e bate-papo sobre um tema que é realmente muito relevante, que é o ESG, especialmente tratando agora da importância, né, da governança corporativa nessa jornada ESG nas empresas, nas organizações. Então, é um tema que é muito caro, né? Eu trabalho com isso já há 20 anos. Eu sou sócia de um escritório que é especializado em projetos de governança corporativa e estruturação de negócios. Nós atuamos nessa área já há algum tempo aí. E assumi esse ano o desafio também de assumir a presidência do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, então, que é um instituto que é especializado na área do compliance empresarial, então esse tema para mim é muito caro, então agradeço muito o convite, muito obrigada, Sérgio, e a todos da FENACOM. Mas vamos lá, eu acho que é óbvio que a questão do ESG é uma questão hoje já de consciência, inclusive aqui no Brasil, né? Especialmente no meio empresarial, mas a gente tem que levar essa consciência a todos, na verdade, né? Porque envolve a toda a sociedade, né? Então, todo mundo tem que ter essa consciência, até para quem vai comprar as coisas, né? O que essa empresa está fazendo, né? Voltada à parte ambiental, à parte social, né? De governança, qual o trabalho que ela tem, enfim. Todas essas são questões importantes que hoje, né? A gente percebe com muita clareza, especialmente nas grandes corporações, isso já vem realmente com um trabalho muito forte em relação a essas questões, de como vou me posicionar em relação a essas questões. Né? Isso realmente denota, né, um encaminhamento das empresas, dos países nesse direcionamento, né? Tendo essa visão realmente muito focada, especialmente no social. Né? A gente precisa ter essa percepção desse trabalho importante da sociedade. Então, queria que você falasse alguma coisinha já iniciando esse trabalho, como é que hoje o Brasil está inserido nesse contexto, como é que as empresas estão vendo isso, como é que vocês estão enxergando, até porque vocês estão no mercado há muito tempo, nos traga aí uma ideia de como isso está funcionando, e até para quem nos ouve, nos assiste, né, que queira, de fato, entrar nesse mercado, como é que ele tem que mudar o seu conceito, né? Como é que esse mindset, como é que essa mudança, né, para que ele possa se inserir nessa história como um todo? Por favor, doutora Gabriela. Como você bem coloca, né, Sérgio, ESG, né, que é a sigla em inglês para Environmental, Social and Governance, em português, muitos falam ASG, que é ambiental, social e governança corporativa, é uma jornada, né? Não é um tema novo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é, na verdade, um tema que ganhou uma força muito relevante nos últimos anos. A gente vem sofrendo transformações e que, de uma certa forma, foram aceleradas no contexto da pandemia. Então, a gente tem percebido uma mudança, de uma forma geral, olhando para o mercado consumidor, né? A gente vê um mercado consumidor mais exigente, mais questionador, exigindo o posicionamento das empresas para determinados assuntos que são relevantes. A gente tem visto uma sociedade também hiperconectada, né? Conectividade, hoje a gente não tem fronteiras nem barreiras para a informação, então a gente vê uma
sociedade cada vez mais conectada e mais ativista também, demandando posicionamentos e questionando. A gente vê o próprio ambiente de negócios se transformando, muitas empresas correndo atrás, buscando inovação, e isso reflete, de uma certa forma, na própria estruturação da governança corporativa dentro das empresas, né? A mudança, inclusive, da forma de se olhar para a governança, o que é ótimo, né? Porque o Gzinho está lá, não é por acaso que a sigla é ESG. E eu até brinco porque deveria ser GSE, porque tudo começa a partir da estruturação de uma governança corporativa sólida, robusta, que funcione bem dentro da empresa. E aí, a partir dessa estruturação, a gente começa a falar em boas práticas de governança e, consequentemente, como base para as boas práticas ambientais e sociais dentro da empresa. Então, nesse contexto, a gente vê que realmente houve uma aceleração dessa cobrança, né? Desse novo olhar para os stakeholders que a gente tem falado, né? Antigamente, a empresa era muito voltada para a maximização dos lucros, olhando muito para a satisfação dos seus acionistas, né, e sócios, e hoje em dia se questiona muito esse modelo e passa-se, então, a enxergar um contexto muito maior de inserção dentro da empresa, que não é só os acionistas, mas também as outras partes interessadas, que a gente chama de stakeholder, que é toda e qualquer parte que tenha, se relacione de alguma forma com uma empresa, desde a cadeia de valor até os próprios colaboradores dentro da organização, a comunidade na qual a empresa se insere. Então, hoje já se tem um olhar muito mais ativo e muito mais apurado da sociedade de uma forma geral para os impactos que são gerados por aquela empresa, por aquela organização, sejam eles positivos ou negativos. Então, o ESG, ele, de uma certa forma, ganhou força, né, nos últimos anos, mas ele não deixa de ser uma nova roupagem para o que a gente chamava lá atrás, alguns anos atrás, os pioneiros, de sustentabilidade, né? Que nada mais é do que você deixar um planeta melhor para as próximas gerações, ou seja, você atuar de forma que o seu impacto seja o menos negativo possível para que esse planeta continue funcionando, continue trazendo os recursos naturais da melhor forma possível para as próximas e próximas gerações. Muita gente confunde quando a gente fala de sustentabilidade, que acha que está só relacionado a questões ambientais, mas não. É muito mais amplo do que isso. Claro, envolve as questões ambientais e o cuidado que a gente tem que ter quando a gente utiliza esses recursos naturais, mas envolve também um olhar para a governança corporativa e para o papel que a empresa tem dentro desse contexto para a sociedade como um todo, né? Porque se a gente para pensar, as empresas nos vestem, nos alimentam, nos transportam, então elas têm uma importância muito forte dentro do contexto ESG, né? Você falou muita coisa legal aí, eu acho que são realidades, né? Você falou em conectividade, você falou em ativismo, sustentabilidade, coisas que vieram do passado. Agora, você acredita que hoje o consumidor tem porque tem um papel importantíssimo, né? Vamos dizer, na escala inteira do stakeholder, ele talvez seja o mais importante. Então, você está lá na ponta que vai realmente falar, pô, eu vou comprar desse cara aqui, dessa empresa X, né? E produto Y. Vou comprar desse cara porque realmente ele cumpre o papel dele, né, no ESG, que você bem colocou, né? Ele tem lá uma governança importante, faz um trabalho bacana, ele tem uma aplicação forte no social, que eu acho que é o início de tudo, né? Trazer aculturamento às pessoas, uma qualidade de vida no mínimo razoável para que a pessoa possa crescer, né? E, evidentemente, a questão ambiental, que eu acho que realmente é o grupo dessas situações, né? Mas a gente consegue enxergar isso com muita clareza, que hoje o consumidor, quando vai fazer a compra, ele bate o olho, quem que vem? Quem que fabricou esse produto? Vamos ver aqui, vai. Ele vai no mercado lá, vê um negocinho, deixa eu ver, esse cara aqui, deixa eu ver, ó, pô, esse cara não tem nada, então não vou comprar nada dele. Ou então esse cara, ó, legal, vamos comprar. Você acha que isso de fato existe hoje?
hoje, especialmente, não digo no mundo, mas no Brasil, né, que é a nossa base aqui. Você acha que no Brasil existe esse tipo de consciência já nas aquisições que são efetuadas no seu dia a dia? Eu tendo a acreditar que sim, especialmente no contexto pós-pandemia, né? A gente viveu, enfim, uma crise aí sem precedentes para algumas gerações e que nos trouxe diversos questionamentos. E um dos questionamentos é justamente por que eu consumo esse produto? Será que faz sentido eu comprar 50 pares de sapato? Será que faz sentido eu pagar mais caro porque tem uma determinada marca? Enfim, eu acho que isso é uma tendência que já vinha anteriormente à pandemia e que foi acelerada quando você passa a vivenciar um contexto em que você passa a questionar determinados valores. E o consumidor, sem sombra de dúvida, como você bem coloca, você tem total razão, ele é sim um direcionador, inclusive, do comportamento das empresas. Hoje em dia é inconcebível você imaginar que você está comprando de uma empresa que contrata, por exemplo, em sua cadeia de valor, mão de obra escrava. Antigamente, era muito mais comum as empresas falarem: isso não é um problema meu, eu não tenho como saber se o meu fornecedor contrata mão de obra escrava ou não. Hoje em dia, isso já passa a ser questionado, a própria sociedade passa a questionar esse tipo de posicionamento das empresas. Então, eu acredito que sim, eu acredito que, acelerado no contexto pandemia, né, a crise sanitária que a gente está vivenciando, uma tendência que já vinha, sim, anterior a esse contexto, inclusive trazendo a necessidade de reinvenção de algumas marcas. O mercado de luxo, por exemplo, passa por essa transição e por essa reinvenção, na busca de criar produtos mais acessíveis e produtos que agradem nesse contexto, né, ESG, que a gente tem dito, e aí diversas soluções de governança. Tem um caso de sucesso muito interessante que uma marca de luxo famosa criou um shadow board com pessoas mais jovens de dentro da própria empresa para que essas pessoas ajudassem na reinvenção, né, e postura dessa própria marca. Então, eu acho que sim, o consumidor tem sim um grande impacto e sim, os valores têm mudado bastante. E quando a gente olha para os pequenininhos, para as próximas gerações, e eu vejo muito isso aqui em casa, eu brinco que eles já nasceram sustentáveis, porque já tem dentro deles essa coisa de preservação do planeta, ainda que não seja totalmente consciente, mas eles já se indignam com determinadas coisas e já conseguem também olhar com mais naturalidade outras questões que a gente talvez precise se desconstruir, digamos assim, né? Então, eu acredito que sim, eu sou otimista nesse sentido. Não, mas eu acho que a sua fala é perfeita e é legítima, né? Você fez um comentário agora no final, eu lembro, eu tenho uma neta de 8 anos, né? E ela, eu lembro bem, já não é de agora, não, era menorzinha até. Eu lembro nós fomos numa lanchonete, uma ocasião, tomar não sei o quê, tal, um sanduíche, e ela pediu, o sujeito trouxe um canudo para ela, que foi bem naquele momento da troca, canudo de plástico, papel, não sei o quê. O sujeito trouxe um canudo de plástico. Ele falou: vovô, eu não vou tomar esse canudo aqui de jeito nenhum. Olha que Não vou legal. tomar. Eu achei aquilo o máximo. Eu falei: pô, os caras na escola estão já conscientizando a menina. Aí ela chamou o cara, eu tive que chamar o cara na mesa e falei: não, esse canudo ele é biodegradável, é um plástico. Aí ele mostrou: tá vendo aqui, ó. Aí eu li e falei: ah, filha, tá escrito aqui que é biodegradável. Biodegradável é que ele dissolve na água, é diferente. Aí ela se convenceu que podia tomar. Olha que coisa interessante. Então, isso que você está comentando é, de fato, uma realidade. A gente tem essa percepção. Outro dado importante, eu li até essa semana, não sei se foi hoje, ontem, é que eu vou ficar, a gente vai ficando meio velhinho, a gente esquece mais ou menos o tempo, né? Mas eu li qualquer coisa a respeito no jornal da mudança da malha energética do país. Olha que interessante, é uma notícia bem importante, né? Que as energias alternativas, como a eólica, aquela de sol, né? Enfim, né? Elas estão crescendo e hoje representam uma Itaipu. Olha que coisa interessante. Uma Itaipu, em termos de demanda de energia. Olha que coisa bacana, quer dizer, ou seja, o brasileiro, né, que isso é muito legal, né?
né, tem essa consciência e está indo para um caminho, né, realmente de uma energia limpa, tudo mais. Quer dizer, isso aí denota realmente que porque o caso daquelas placas de sol, aquilo é particular, o Chet faz na residência dele, enfim, no campo que ele tem, lá na fazenda, enfim, onde tiver, é uma coisa muito pessoal, né? Mas ele está fazendo essa análise, poxa vida, eu vou fazer porque vale a pena, né? Eu vou diminuir a emissão de carbono, etc. e tal, vamos melhorar essa questão energética e tal. Enfim, isso denota realmente a preocupação, né? Hoje, com a nossa sociedade, em querer melhorar, né, em todas as situações e todos os caminhos. Tem N exemplos também na área social, né, trabalhos lindos que existem no Brasil, muito fortes. Então, eu estou fazendo esse comentário porque o Brasil é um país maravilhoso, um país, né, nós que somos daqui, né, sabemos com muita clareza, né, o trabalho que é feito aqui pela sociedade, trabalho muito bonito. E, evidentemente, aí voltando a falar das empresas corporativas, né, que tem realmente um trabalho muito forte de compliance, né? Muito aguerrido de governança para poder cumprir as metas, cumprir a legislação, cumprir os regramentos e tudo mais. É evidente que eles ficam de olho, óbvio que eles cumprem isso, mas eles ficam de olho no público final deles, é evidente, né? Que mexeu no seu bolso, mexeu no seu resultado. Então, ele precisa, de fato, apresentar uma melhoria significativa nessas questões, tendo esse cuidado. Então, isso, na verdade, é uma coisa que nos leva a ter um otimismo, né, de um futuro muito melhor do que tivemos no passado, né? Então, inclusive o ESG, doutora Gabriele, como você enxerga esse ESG, se ele vai ser uma referência mundial, até nas relações comerciais, enfim, entre países, entre empresas, entre negócios, como foi o ISO no passado, né? É mais ou menos esse caminho que você está enxergando? Exatamente. O ISD é uma jornada, né? Como a gente abriu aqui falando. E é preciso que a empresa tenha essa visão, e aí considerando seus diversos stakeholders, dentre eles o seu mercado consumidor, e a partir dessa visão é preciso uma estruturação interna, porque não basta você ter só um discurso bonito, né? Você, enfim, anunciar que você tem feito ações pontuais ligadas ao ISD, você precisa incorporar essas questões na sua estratégia corporativa. E aí vem o papel de destaque da governança, né? Porque quando a gente fala em governança, o que é governança corporativa? É a forma como as empresas são dirigidas, monitoradas e incentivadas. E aí você tem uma estrutura de governança dentro da empresa que é capitaneada pelo conselho de administração, quando você tem conselho de administração, pela alta gestão, pela alta liderança dessa empresa. E dentro dessa estrutura você tem órgãos de administração e você tem órgãos de fiscalização e controle, aí tem o papel das auditorias, tanto interna quanto externa, e tudo isso precisa estar funcionando super bem, com todos ali cientes e conhecedores das suas funções, das suas responsabilidades. Então, quando a gente fala em incorporar ISD na estratégia da empresa, né, de atuação, olhando para o futuro, a gente está falando de pauta do Conselho de Administração, que, no fim último, é o órgão de administração dentro da estrutura de governança, que tem como uma das suas principais funções, se não a principal função, de olhar para o futuro, de pensar na estratégia da empresa. Então, as empresas que, de fato, não tiverem esse olhar e incorporarem essas práticas ESG nas suas estratégias de negócio, correm o risco de ficarem para trás. Então, aí, e isso passa por olhar a questão da matriz energética, o quanto que isso impacta naquele negócio especificamente, a transição, que não vai ser fácil, porque a gente está vendo aí que os fenômenos climáticos, falta de chuva, também não estão contribuindo, né? Então, essa transição toda, os aspectos sociais, os próprios, né, colaboradores, olhar para a sua cadeia de valor, ver o impacto que você gera, seja negativo ou positivo dentro da empresa. Então, tudo isso passa por você ter essa estruturação, né, de governança. E aí, a partir daí, você tem a forma de comunicação para o mercado.
Só que essa comunicação precisa ser uma comunicação honesta, né? Não basta ser uma comunicação só de ali do departamento de marketing ou de ações pontuais de responsabilidade social. Não. É um reporte mesmo para o mercado de como a empresa incorporou esses valores e essas práticas ESG, né, na sua atuação como todo, os impactos e os riscos, porque passa por mapeamento, gestão de riscos, né, especialmente, e isso tudo estar na pauta do conselho. Então, para tudo funcionar, precisa estar o tom at the top, né, porque no final das contas, quem demonstra para onde a empresa está indo, né, mais do que nunca, é a alta liderança. Então, a gente fala hoje da liderança, por exemplo, né? E, a partir daí, mapear os impactos positivos e negativos, mapear os riscos ESG, que a gente chama, que são os riscos relacionados às boas práticas de governança, ambientais e sociais da empresa, e um plano de ação. E aí, nesse sentido, a gente passa por uma discussão internacional cada vez mais forte de que, além das informações financeiras, as empresas devem, sim, comunicar as informações não financeiras nos seus relatórios. E aí a gente vê um movimento internacional que começou no final do ano passado, de várias organizações se juntando, a SASB, que é a Sustainability Accounting Standards, o GRI, que é o tipo de relatório até mais utilizado pelas empresas hoje de sustentabilidade, que é o Global Reporting Initiative, o Integrated Report, que é o instituto que sugeriu um relato integrado, né, desses relatos de informações relacionadas à sustentabilidade, se juntaram e criaram uma organização chamada Value Reporting Foundation, e até agora, no pós-COP26, que foi essa conferência climática que a gente acabou de ter, a IFRS, né, que é a International Financial Reporting Standards, se juntou a essa turma, né, essas organizações, da Value Reporting Foundation, para anunciar que eles estão trabalhando em conjunto, criaram o International Sustainability Standards Board, que é justamente na busca de um modelo, um framework que seja internacional e que as empresas possam utilizar, inclusive para fazer benchmarking, para olhar para o mercado, para o concorrente. Então, eles se juntaram agora, uniram esforços para justamente sugerirem esse framework de como você divulgar as informações financeiras e não financeiras. Isso é uma tendência que tem vindo muito forte, nos Estados Unidos já está muito forte, Inglaterra, Europa também, e com certeza isso vai chegar aqui no Brasil. O curioso é que o Brasil é o quarto país que mais emite relato integrado, mas as pessoas ainda não sabem que tipo de informação, né, divulgar. Então, tem aquela dúvida, mas o que a gente deve escrever? E a gente tem aí também diversos contextos, né, porque tem o contexto da empresa em si, a empresa pensando o que eu devo divulgar e com aquele medo de divulgar a informação e a informação ser mal interpretada no mercado, especialmente as empresas que não têm obrigação de divulgar, né? Que é a maioria das empresas aqui no Brasil, porque se a gente olhar na junta comercial, hoje mais de 80% das empresas que são registradas na junta são empresas familiares, são empresas de capital fechado, então são empresas que não têm essa obrigação legal de divulgar. E aí elas ficam com esse receio de divulgar. E, por outro lado, nós temos os investidores pressionando e querendo informações, mas ainda assim totalmente desalinhados, porque se a gente fala investidor a longo prazo, eles querem um tipo de informação, né, não financeira, que ele tem ali a confiança, a segurança de que aquelas atitudes relacionadas às práticas ESG vão gerar lucros e, enfim, a longo prazo. E você tem os investidores de curto prazo, que são os fundos de investimento, aqueles investidores que compram para vender logo na sequência. Para eles interessam muito mais informações relacionadas aos riscos iminentes que a empresa pode sofrer ali naquele momento. Então, você tem hoje um contexto de total desalinhamento, tanto da empresa, com as informações que elas vão divulgar, quanto dos próprios investidores. Então, esse esforço conjunto
das organizações internacionais é justamente nesse sentido de acharem aí um framework que agrade a todo mundo, o que é um desafio, né? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida, doutor Gabriela. Na verdade, essa parte dos relatórios, do balanço social, vamos colocar assim, que é um critério muito utilizado no Brasil, né? Já de longa data, né? A gente, inclusive, nas entidades fazemos o balanço social e tem muitas empresas que praticam isso, né? A gente conhece bem que é a nossa praia, nós somos uma federação eminentemente de empresários de contabilidade, então a gente conhece bem o que são essas práticas, né? Porque está E os totalmente desafios, né, inserido Sérgio? nos nossos contextos, né? Na verdade, as auditorias fazem parte do nosso trabalho, estão conosco, enfim, fazem parte da nossa estrutura aqui federativa. Mas dentro dessa, veja bem, isso é muito interessante, você fez uma colocação muito importante, trazendo muito a questão do mundo corporativo, né? A questão dos investimentos, as empresas que estão aí alocadas com ações abertas em mercado para poder fazer as suas captações e tudo mais. Isso é um mercado, evidentemente, é o que sempre sai na frente, né? O mercado mais organizado. Mas em termos de Brasil, vamos pensar Brasil. Brasil hoje, mais de 90% das empresas são empresas de médio e pequeno porte, né? A grande maioria está no Simples Nacional. É aquela empresinha pequena, né, etc. e tal, e que são atendidas quase que sua totalidade, vamos dizer assim, quase 100%, pelas empresas contábeis, né? Então, é um mercado diferenciado. Nesse mercado, evidentemente, hoje existem, né, algumas coisas acontecendo, até por conta da evolução tecnológica, né? Então, as startups, isso é uma coisa nova que vem vindo forte no mercado, está crescendo porque os investidores voltaram seus olhos a esse mercado. Então, aquelas empresas pequenas que estão com pessoas com uma cabeça muito boa, querendo inovar, trazendo coisas novas, e os caras estão botando dinheiro. Então, cria-se essas empresas anjo, empresas não sei o quê, esses grupos fortes para poder investir. Então, esse tipo de empresa, de fato, ela está mais focada e mais alinhada com esse mercado corporativo. Agora, a grande maioria das empresas não estão, porque são empresas que estão aí focadas o quê? Olhando o seu fluxo de caixa, falta dinheiro para você pagar o salário de amanhã, pô, agora tem 13º, tem final do ano chegando, férias, lá, lá. Então, a gente está mais preocupado com esse alinhamento, né? Mas, para ele se tornar competitivo, ele tem que ter essa veia, esse olhar também para o social, para o ambiental, né? E tem que ter esse olho da governança, quer dizer, como vamos trabalhar dentro de uma linha de compliance, dentro dos regramentos legais, enfim, tudo isso, na verdade, a parte de compliance, geralmente a empresa contábil lhe dá essa base, essa assessoria e esse encaminhamento. Agora, o outro lado, né, do social, muitos fazem muita coisa muito bonita, né? Então, teria que canalizar isso de uma maneira que ele pudesse demonstrar esse trabalho que ele vem fazendo, evidenciar isso, né? Para dar destaque a ele no mercado, né? E o mesmo, diria eu, no ambiental, né? Muita gente fazendo um bom trabalho também e tendo essa consciência, esse cuidado com o ambiental. Como você imagina isso? Como é que essas empresas poderão crescer nesse alinhamento aí para poder crescer voltada ao ESG? Porque, obviamente, lá na frente, quando o consumidor tiver adequado a essa questão do ESG de fato, ele vai exigir de todo mundo, não importa se a empresa é pequenininha ou se é gigante, né? Ele vai querer que aquela empresa esteja adequada aos critérios do ESG, né? Então, como é que, doutora Gabriela, como você enxerga isso? Sérgio, você tem total razão. Assim, esse é o retrato da maioria das empresas no Brasil. São empresas de pequeno e médio porte. E tem acontecido muito o que aconteceu lá atrás, na época da Lava Jato, com o compliance anticorrupção. As empresas menores eram muito empurradas pelas empresas maiores, porque eram fornecedores dessas empresas e começaram a ser cobradas pelas empresas maiores, até para participarem do processo de seleção de fornecedor, dos bids, né, que a gente chama, de terem também uma estrutura de compliance. E meio que o mercado foi empurrando, né, essas empresas nesse caminho. E é um pouco o que vai acontecer com o ISD, né? Os grandes contratantes vão começar realmente a perguntar como os seus fornecedores contratam a mão de obra, qual o impacto que eles têm gerado na comunidade, né, na qual eles atuam, se existem riscos, enfim, isso vai também acontecer, e aí eu brinco que vai ser por amor ou pela dor, né? Mas essa é uma tendência que é quase inevitável, né? O grande dilema, quando a gente fala em ESG,
e nas boas práticas, né, você incorporar no seu negócio as boas práticas de governança ambientais e sociais, é justamente como você conciliar o curto prazo, né, especialmente num contexto pós-pandemia, que muitos negócios precisam sobreviver, precisam, né, continuar ali funcionando, então você tem essa iminência, né, que precisa continuar rodando e atuando, então conciliar esse curto prazo com a visão a longo prazo, porque quando a gente fala em boas práticas ambientais, sociais e de governança, a gente está falando de uma visão mais a longo prazo, então vai demandar um determinado investimento inicial para você colher os frutos após um período de tempo um pouco maior. Então, hoje, quando a gente discute nos fóruns, tanto aqui no Brasil quanto internacionalmente, o grande dilema é esse, é como você conciliar, né, a sua necessidade a curto prazo com a sua estratégia a longo prazo, incorporando essas boas práticas sociais. Essa é uma resposta que cada empresa que vivencia ali, né, as dores do dia a dia, como você bem coloca, especialmente numa questão de pós-pandemia, vai ter que sentar e avaliar, olha, até aqui eu posso investir, mas o importante é ter bem clara essa visão de que hoje uma visão muito curto-prazista já não vai, talvez não seja mais suficiente para a sobrevivência e longevidade do negócio, né? Eu acho que é mais nesse sentido. E aí é o mercado, os próprios investidores, né, avaliando onde que essas práticas estão sendo incorporadas, o quão sério essa empresa pretende, né, incluir as práticas ESG na sua estratégia de negócios, ou quanto isso é greenwashing, ou pinkwashing, ou diversity washing, social washing, e todos os washings que a gente possa falar, eu acho que é mais nesse sentido. Então, muito vindo de fora também, os investidores pressionando, e os grandes contratantes pressionando um pouco mais os pequenos fornecedores. Eu acho que o movimento tende a ser mais nesse sentido. Ok, doutora Gabriela Blanchet, foi um grande prazer tê-la aqui conosco nesse primeiro programa especial sobre ESG. Na verdade, adorei, foi um bate-papo muito gostoso. Como teremos mais programas, espero tê-la de volta conosco aqui para perguntar outras coisas e dar outra visão também, se aprofundar em outros temas que são tão importantes na questão ESG. Ok? Por favor, pode dar suas últimas considerações, para a gente, infelizmente, fechar o programa, né? Eu sei que a turma do outro lado da telinha está meio chateada, mas assim, quando é gostoso o programa, ele passa muito rápido, a gente nem percebe, mas é isso. Por favor, doutor. Eu gostaria de agradecer o convite. Muito obrigada, Sérgio, pelo convite. É um prazer estar aqui falando de um tema que, de fato, é bastante atual e que as empresas e os profissionais que atuam na área de contabilidade precisam acompanhar, sim, né? A partir dos impactos que esse tema pode gerar nas organizações. Então, para mim, foi um prazer e eu permaneço à disposição para vários outros encontros. Só chamar. Será uma honra e um prazer estar aqui com você e com a FENACOM. Muito obrigada. Eu é que agradeço, nós é que agradecemos. Meus amigos, é isso, né? Paciência. Teremos mais programas. Não se preocupem com isso, não. Um forte abraço a vocês, boa semana e até a semana que vem, se Deus quiser.